O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ide, página 173, livro 2, capítulo 7, Influência do organismo. Questão 367. O espírito, unindo-se ao corpo, se identifica com a matéria? A matéria não é senão um envoltório do espírito, como o vestuário é um envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. Questão 368. O espírito exerce com toda a liberdade suas faculdades depois da sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Segundo isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, e muito opaco. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lamacenta, que tira a liberdade dos movimentos aos corpos nela mergulhados. Questão 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essas manifestações se encontram subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a boa qualidade de um trabalho, a boa qualidade da ferramenta. Questão 370. Pode-se deduzir uma influência dos órgãos, uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Assim sendo, a diversidade das aptidões do homem provém unicamente do estado do espírito? Unicamente não é toda a exatidão do fato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, são o princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava, mais ou menos, o exercício dessas faculdades. O espírito ser encarnado traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades se originassem nesses órgãos, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhe deu órgãos especiais, do que se seguiria que, sem esses órgãos, não poderiam ser gênios e que o último imbecil poderia ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se estivesse provido de certos órgãos. Suposição mais absurda ainda quando se aplica às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado e não faltaria ao maior celerado, senão um órgão para ser São Vicente de Paulo. Admite, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existam, são consequências e que se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos pelo movimento, nada irracional. Façamos uma comparação trivial, por ser verdadeira. Por certos sinais fisionômicos, reconhecei o homem dado à bebida. São esses sinais que o tornam um ébrio ou a embriedade que faz aparecer esses sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades.